Salve, salve família Alviverde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do debate aí do jogo aberto. Renata Fã, junto com o Cicinho, Edu da Sena, Ronaldão, analisando tudo sobre o Verdão, que tem um jogo muito decisivo aí contra o Vasco, para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro e ver aí seu rival Flamengo talvez tropeçar contra o Cruzeiro. Jogo bastante complicado no Brasileirão também. E também sobre a chegada aí de Luiz Henrique, Arthur e a venda de Haaland. Então, pra você não perder nada, já deixa o like aí, inscreva no canal e vamos a galera pro vídeo. Edu Dracena viveu antes a possibilidade de sonhar ainda com a Taça da Libertadores. Ontem foi a vez do Ronaldão e o Palmeiras agora já se concentra no Campeonato Brasileiro e no jogo diante do Vasco da Gama. Tá com medo, bebê. Tá com medo. Palmeiras, o time brasileiro com mais classificações às quartas de final da Libertadores, 14 vezes, já sabe quem será o adversário desta edição. A LDU, que ontem superou o Mirassol nos pênaltis. Como o Verdão passou em segundo do grupo F e o time equatoriano foi líder do G, o duelo de volta será na altitude de Quito, 2.800 metros acima do nível do mar. O Palmeiras vai reencontrar o herói da Libertadores 2021, Daverson, que hoje defende a LDU. Deivinho de um lado, Andreas Pereira do outro. De novo, mas ainda tem tempo para esse jogo. As quartas de final só começam no mês que vem. Enquanto isso, o Verdão decidiu provocar o Corinthians, que também se classificou ontem. Nós temos 150 vitórias, eles têm 149 jogos. Libertadores é para porcos. Por agora, concentração para não olhar no retrovisor no Brasileiro. O Verdão continua na liderança, mas depois de conquistar só uma vitória em 4 rodadas, viu o Flamengo se aproximar. É o aqui e o agora. E é o que eu disse aos meus jogadores, independentemente do que acontecer ali dentro, no final, se ganharmos ou perdermos, amanhã é para continuar a pedalar. A distância agora é só de 3 pontos. Domingo, o Palmeiras recebe aqui na Arena o Vasco, vice-lanterna. Ao contrário das últimas rodadas, o Verdão vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Flamengo, que duela amanhã com o Cruzeiro, fora de casa. Para o jogo de domingo, Abel Ferreira pode poupar alguns titulares por causa do clássico contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana. Vivo em 3 competições, o Verdão tem jogadores de destaque. Entre eles, o atacante Haaland, de 22 anos, que chamou a atenção do Manchester City. O Palmeiras não quer vender os principais atletas nessa janela. A ideia é manter o elenco para conquistar títulos. O brasileiro é uma das possibilidades, mas é preciso aumentar a gordurinha para os rivais de novo. O facto de estar a chegar a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, o perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. Edu, um peso saiu das costas do Abel com a classificação na Libertadores, mas agora é Campeonato Brasileiro, tem uma concorrência cada vez mais pesada com o Flamengo e esse jogo é fundamental contra o Vasco da Gama. Sim, Renata, até porque dos últimos jogos em casa o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Empata contra o Inter, perde do Atlético Mineiro. Então, agora, aproveitar o momento da classificação para a próxima fase da Libertadores, levar para o Campeonato Brasileiro. Até porque viu o Flamengo encostar, né, na liderança ali do campeonato. Então, tem que jogar bem, jogar dentro de casa, né, diante de um adversário que está brigando ali pela zona de rebaixamento. Então, o Palmeiras não pode nem pensar em perder pontos, principalmente para o Vasco da Gama. Pois é, e tem mais essa negociação aí, interesse do Manchester City no Haaland. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Chat? Não, é só, desculpa te cortar, Bruno Vicário. O Rafael Pacheco falando assim, até depois, quando a gente vai entrar no assunto Alan Elias, podem complementar por aí. Mas o Rafael Pacheco mandou assim no nosso chat. O Palmeiras poderia trazer o Luiz Henrique se o Alan sair. É uma informação que eu tenho, que até conversando com pessoas ontem, é que sim, o Luiz Henrique ele tem muito o desejo de sair do Zenit nessa janela de transferências.
a negociação frustrada com o Flamengo incomodou ali nos bastidores, pela mudança de rota que o Flamengo fez na negociação. E o Luiz Henrique já manifestou por algumas vezes o desejo de sair do Zenit nessa janela de transferências. Não tô falando que ele vai pro Palmeiras, tá? Ok. É só porque lançaram aqui no chat. Mas a questão é porque aí perguntou assim, o Luiz Henrique pode voltar pro Botafogo e tudo mais. O Botafogo, assim, o que eu ouvi lógico que o Botafogo tem interesse. Você acha que o Botafogo não vai querer um ídolo de volta? A questão é que o Botafogo não tem dinheiro próprio para bancar a contratação do Luiz Henrique. Teria que o Gabriel de Alba, por exemplo, que é um novo investidor do Botafogo, tirar um dinheiro do bolso, que ele até já falou nos bastidores de uma cereja no bolo, nessa janela de transferências, não estou falando que é o caso do Luiz Henrique, que tira o dinheiro dele do bolso para bancar uma possível transferência. O Botafogo monitora, lógico que quer a contratação dele, quer o retorno, mas considera quase impossível, é muito difícil, a não ser que tenha essa mudança de rota nesse meio de caminho. E falando de reforços, a prioridade do Botafogo no mercado é a contratação de um zagueiro e de um ponta direita que atue pela ponta esquerda também. Porque é um jogador que faça essas duas funções ali no ataque. Lógico, aí o Luiz Henrique encaixaria, né? Não seria uma má opção. E até porque o Botafogo negociou o Matheus Martins, atacante, com o Dinamo Moscou, da Rússia, negociação ali na casa dos 40 milhões de reais. Ontem o Nilton Santos, ele fez sua última partida com a camisa do Glorioso, então tá vendendo atacante e tem que trazer um outro para reposição. Quem sabe aí pode ter novidades na questão do Luiz Henrique. Então, Bruno, o Luiz Henrique, quando estava a conversa com o Flamengo ali, a pedida era 40 milhões de euros, não é? Era mais ou menos isso, não é? 40 milhões de euros, exatamente. Aí é muito dinheiro. E à vista, para piorar, não era só o fato de ser 40 milhões de euros. À vista. Porque foi aí que o BAP falou, né? À vista não tem, não foi assim, não foi aí que travou, Bruno? Sim, também por isso. Tiveram outros motivos, mas entre eles, sim, essa questão do ser à vista. Até porque, quando eles vendem o Gerson pro Cruzeiro, uma das questões aqui se era à vista ou não era à vista. Porque o Zenit pensa da seguinte forma. Quando eu vendi o Gerson pro Cruzeiro, o Cruzeiro ele fez questão de pagar. Não me agora qual era agora aqui, já me confundiu a cabeça, enfim. Certo é que para o Zenit negociar com clubes brasileiros, a obrigação é quase que venha a ser uma transferência em definitivo e, no caso, um pagamento à vista. Já não me recordo qual exemplo eu lembraria aqui, enfim, o dia está corrido aqui, mas é isso, 40 milhões de euros e quase sempre à vista. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do vídeo aqui no canal. Vemos a imprensa aí falando um pouquinho sobre o mercado da bola aí do Verdão. Luiz Henrique pode pintar no Palmeiras sim, né? Depois da frustração aí com o Flamengo, ele pode agora optar aí pro Palmeiras, visto que o Palmeiras deve vender Alan, né? Não deve segurar. O jogador já deu o aval, né? Já deu uma acerta com o City. Ele quer ir para lá, vai forçar a saída, né? Para poder jogar lá. Ele quer ir para Europa. Jogador que tem um potencial gigantesco, que jogar no City, num time bem organizado, um time muito poderoso, pode fazer com que ele chegue na seleção brasileira, possa ganhar títulos e assim ser bastante valorizado. Então eu acredito que seja até uma boa para esse jogador. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comece a opinião aqui pra gente, deixe seu like, inscreva no canal, galera. Inscreva no canal, que é muito importante para o nosso canal crescer, né? Chegar a um patamar alto aí. E ele nos ajuda bastante. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Deixe comentário pra gente aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.